Boa tarde, companheiros e companheiras. Estamos vindo aqui hoje para gravar esse vídeo, para estar respondendo algumas perguntas que chegaram para nós do sindicato a respeito da assembleia de amanhã, a assembleia que ocorrerá de 7 da manhã às 17 horas e terá como pauta a autorização para ajuizamento pelo Sindicato das Ações Progressão e Promoção 2019-20 e avaliação de desempenho. O sindicato vem buscando ao máximo estar informando a categoria para que amanhã, nessa assembleia que vai ocorrer de forma virtual, os trabalhadores tenham toda a tranquilidade para estar votando. A primeira pergunta que chegou para a gente é em relação à questão vou ler a pergunta por inteira aqui. Os editais de progressão e promoção ficarão suspensos por causa da ação judicial? Na verdade, não existe edital de progressão e promoção. Foi publicado o edital de 2019, mas em meados de 2019 ele foi abandonado, não foram cumpridos ali as suas exigências, questão das avaliações, exame periódico, uso de EPI, classificação, enfim, distribuição de faixa, não houve nada disso. Então, não há o perigo de ficar suspensos os editais, uma vez que não existe edital de progressão e promoção em curso. O que a ação do sindicato, que o sindicato pretende ajuizar, na verdade ele busca suspender a avaliação de desempenho, que essa sim foi publicada e já está correndo lá os prazos que existem no processo de avaliação de desempenho. Então, quanto a essa pergunta, não existe edital de progressão e promoção, por isso não há o risco de estar suspenso. Pergunta número 2. Após o ajuizamento, há a possibilidade de se construir um acordo judicial, como ocorreu em 2016? Lógica, a resposta é sim. Toda vez que o sindicato ingressa com uma ação judicial, o próprio judiciário ele trabalha com o intuito de tentar chegar a um acordo, ao invés do processo ir até o final e ter sentença favorável ou desfavorável. Então, a prática do judiciário buscar sempre uma forma de chegar a um acordo, mas nem sempre isso acontece quando uma das partes entende que não existe espaço para acordo ou que aquele acordo não contemple os anseios por parte dos sindicatos, os anseios da categoria. Logicamente, se depois que a gente ajuizar a ação houver por parte da empresa alguma proposta de acordo, algo desse tipo, isso será apresentado pela categoria, como foi em 2016, e só será aceito se tiver aceitação dos trabalhadores em assembleia. A pergunta número 3. Haverá cobrança de honorários advocatícios na ação sobre progressão e promoção e avaliação de desempenho? É um pouco do complemento da última pergunta. Haverá a cobrança de honorários. Só para lembrar, o nosso corpo jurídico ele trabalha para o sindicato também no seu assessoramento. Então, mesmo na fase administrativa, que foi a que o sindicato buscou incansavelmente para tentar solucionar esse problema, existe ali o trabalho do corpo jurídico que na elaboração de ofício, na elaboração da melhor estratégia para a gente estar negociando com a empresa. Uma vez que a discussão passa dessa fase administrativa e se torna, de fato, uma ação judicial, aí existe toda a condição do trabalho do advogado que deve ser preservado, tanto pela legislação específica da carreira do advogado, também como prevê o nosso contrato aqui de prestação de assessoramento jurídico. Então, mesmo que um acordo seja feito oriundo da ação judicial, é resguardado esse direito do advogado
que trabalhou, formatou e criou ali toda a ação judicial, né? Então, se caso, uma vez ingressada com a ação na justiça, é respeitado lá a questão do direito do advogado aos honorários de 11% para os associados e 25% para aqueles que não são associados, lembrando que, conforme a lei que prevê a condição do advogado, a OAB ela tem uma tabela que permite até 30% de cobrança de honorário. No nosso caso aqui do sindicato, se limita a 11% dos sindicalizados e 25% para os não sindicalizados. Pergunta número 4. Quem estiver no grupo dos 5% bem avaliados na avaliação de desempenho receberá faixa? Pelo processo 0149/2020, que deu base para a publicação dessa avaliação de desempenho, em nenhum momento é tratado nenhum tipo de ganho na carreira ou ganho financeiro a partir dessa avaliação de desempenho, né? Então, da mesma forma que existe o risco ali, que a gente já informou muito aqui, vale a pena estar sempre informando, estar sempre ratificando essa informação, da mesma forma que existe aquele grupo que obrigatoriamente terão que ser avaliado como não atende, e com um percentual de até 20%, isso inclusive lá no processo diz que poderá ser utilizado para futuras demissões. O grupo bem avaliado dos 5%, ele também não prevê nenhum tipo de distribuição de faixa ou algo desse tipo. Pergunta número 5. Como foram estabelecidas as metas da avaliação de desempenho? Bom, o que chegou ao nosso conhecimento é que as metas elas foram desenvolvidas, né, pelo corpo gerencial da empresa, né, e apresentado para a diretoria executiva da empresa, mas após a apresentação dessas metas, houve uma reformulação das metas pela diretoria executiva, o que levou um grande número de companheiros e companheiras ocupantes de cargo de confiança estarem muito preocupadas, porque, pelo que nos foi informado, as metas constantes nessa avaliação de desempenho são metas inalcançáveis, né? Então, existe o risco muito grande de, a partir dessa avaliação de desempenho, inclusive, voltar à narrativa que a Casa da Moeda não atinge as suas metas, os trabalhadores não são comprometidos suficientemente para o atingimento das metas. Então, é algo também que nos preocupa muito, e por isso a nossa movimentação agora para ajuizar a ação, para tentar suspender o mais rápido possível essa avaliação de desempenho e tentar o mais rápido possível que a gente consiga, via judicial, cumprimento do edital de progressão e promoção 19/20, que é conforme prevê nosso PCCS, que limita a 2 faixas, né, por ano. A gente estaria falando aí de 4 faixas, né, nos 2 anos acumulados que os trabalhadores estão tendo de prejuízo. Por fim, pergunta número 6: por que essa Assembleia está sendo virtual e não presencial, como foi a Assembleia do Acordo de Horas Extras? Essa Assembleia ela está sendo virtual porque o assunto progressão e promoção e avaliação de desempenho é um assunto que diz respeito a todos os funcionários da Casa da Moeda. E não custa lembrar que nessa época de pandemia nós temos um número de funcionários que estão trabalhando em home office, outros companheiros nossos estão dispensados pela empresa por estar no grupo de risco, né? Alguma condição que fez esse companheiro não estar trabalhando presencialmente. Então, essa condição é que nos faz chamar uma assembleia virtual, diferente da Assembleia do Acordo de Hora Extra, que é uma assembleia para um público específico, né? O público que está fazendo hora extra, do determinado
departamento que está lá bem apontado, e esse departamento, que hoje é o DECED, né, que vem fazendo horas extras, os trabalhadores estão já trabalhando presencialmente. Então, quando a gente faz a assembleia desse público específico que está indo trabalhar presencialmente na Casa da Moeda, respeitando todas as orientações das organizações de saúde, a gente entende que não está colocando em risco. Então, há uma diferença de uma assembleia que é para todos os trabalhadores da Casa da Moeda, para aqueles que estão trabalhando presencialmente e não estão trabalhando presencialmente, como uma assembleia de um público específico que já está na empresa. Então a gente não estaria fazendo com que nenhum trabalhador saísse de casa apenas para participar da assembleia, pois eles já estão lá na empresa. Então, pessoal, são essas as perguntas que chegaram até a gente. Se tiver algo que ainda esteja, se tiver alguma dúvida ainda, alguma pergunta, envie aqui para a gente do sindicato, que a gente vai estar tentando responder da melhor forma possível. E mais uma vez, pedir que todos amanhã votem na Assembleia. É importante um quórum bem expressivo para a gente demonstrar, inclusive, para o Judiciário a nossa satisfação desse descumprimento do nosso plano de cargo, carreira e salário, que é muito perigoso a gente não defender o nosso PCCS como residente, mas também a insatisfação do trabalhador não estar recebendo as suas promoções conforme tem que ser. Então, até amanhã, até a Assembleia, um forte abraço e um bom trabalho.